Boa noite, pessoal. Eu aqui de novo para falar hoje sobre a membrana plasmática. Bom, pessoal, membrana plasmática é uma das estruturas mais importantes que tem na célula, né? Está presente em todas as células, ou seja, célula eucariótica, procariótica, célula vegetal, todas elas, se é célula, vai ter membrana plasmática. Qual a função da membrana plasmática? Revestir, ela está na volta da célula, né? Proteger e selecionar. Bom, quanto à seleção do que vai entrar dentro da célula, é a função da membrana plasmática, ela pode ser permeável, ela vai deixar passar solvente e soluto. Impermeável, ela não vai deixar passar nada, nenhum dos dois materiais. Semipermeável, ela vai deixar passar solvente, mas não vai deixar passar soluto. E seletivamente permeável, ela vai deixar passar solvente, mas só determinados solutos, ou seja, só o que ela quer. Estrutura dela, ela tem uma estrutura lipoproteica, ou seja, formada por lipídios e proteínas, e tem o formato do mosaico fluido, ou seja, ela tem uma bicamada de fosfolipídios e ela não está estável como a gente às vezes acha que está de tanto olhar no livro ali, então ela está sempre se movimentando. Se a gente pudesse pegar ela, ela seria como se fosse uma gelatina. Ela ia estar sempre se movimentando, ela não ia estar estática, não ia estar parada. Então, se a gente pudesse fazer um corte dela e ampliasse a membrana plasmática, ela seria mais ou menos essa estrutura daqui. Ou seja, ela seria uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, uma camada, outra camada, tá? Ela ia ter proteínas no meio delas também. Isso daqui é uma proteína integral. Você pode ver que ela ultrapassa as duas camadas. E tem a proteína periférica, que ela está em apenas uma camada de fosfolipídio, tá? Essa estrutura aqui de cima da membrana plasmática é chamada de glicocálice. Ela tem aqui a glicoproteína, que é como se fosse um transmissor. Ela manda informação para a célula do que está precisando. Acho que a gente está precisando de um oxigênio, está passando ali um oxigênio. Ela vai lá e capta isso aí. Essas estruturas, essas bolinhas com pernas aqui são os fosfolipídios, ou seja, duas camadas. E além do fosfolipídios, proteínas, essas glicoproteínas, a gente também tem aqui o colesterol. O colesterol, a gente pode pensar assim, colesterol faz mal. Bom, para a membrana plasmática não. O colesterol é ruim quando quando tá dentro da nossa artéria. Na membrana plasmática ele funciona como se fosse um cimento, um rejunte. Ele que mantém esses fosfolipídios grudadinhos. Sem o colesterol, ela ia romper bem mais fácil no caso, ou ia romper facilmente. Bom, se a gente pegar esse fosfolipídio e trazer para cá, essa bolinha, essa parte de cima, está sempre voltada para o meio exterior da célula, ou seja, aqui é como se fosse água. Tá? Então, essa estrutura, essa bolinha que está em contato, vamos botar assim, com a água, com solvente, a gente chama de estrutura hidrofílica, ou seja, é uma estrutura polar. A água é uma estrutura polar e essa partezinha de cima também é polar, então hidrofílica, ou seja, ele gosta da água. Enquanto as perninhas, a gente pode ver aqui que é uma voltada para a outra. Ela é chamada de estrutura hidrofóbica, tem aversão à água, por isso é apolar. Tranquilo? Bom, uma das outras funções da membrana plasmática é fazer o transporte de substâncias. Esse transporte ele pode ser tanto passivo quanto ativo. Antes de falar nisso, eu queria assim, falar para vocês a questão o que é uma solução e os tipos de solução. Imagina só vocês. Eu tenho aqui um copo d'água, tá? E eu vou adicionar uma colher de açúcar. A água é o solvente. O açúcar é chamado de soluto. Se eu misturei e fez uma mistura homogênea, eu tenho uma solução. Ou seja, água, solvente, açúcar, soluto. Misturei, tenho uma solução. Aí, outra posição assim, para falar para vocês. Eu tenho um copo d'água com 2 colheres de açúcar. E nesse outro copo d'água eu adicionei apenas meia colher de açúcar.
eu tenho duas soluções, correto até aí? Essa solução, que é mais concentrada de açúcar, ou seja, tem mais soluto, é chamada de hipertônica. E essa solução, que eu botei apenas meia colherada de açúcar, é chamada de hipotônica em relação à outra. Ou seja, quanto mais soluto, hipertônica, menos soluto, hipotônica. Outra situação, tenho a mesma coisa. Tenho 2 copos d'água, e só que agora dessa vez eu vou adicionar a mesma quantidade de açúcar, ou seja, a mesma quantidade de soluto. Vou botar 1 colherada de açúcar em cada copo d'água. Mesma concentração, vou chamar essas duas soluções de isotônicas. Ou seja, mesma quantidade isotônicas, mais quantidade em relação a outra hipertônica, menos quantidade em relação a outra hipotônica. Tranquilo até aí? Então, solvente, água. Soluto seria a substância que tu vai tentar dissolver dentro do solvente. E solução, mistura dos dois. Beleza? Dito isso, a gente começa a falar sobre transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo sempre vai ocorrer sem gasto de energia, que seria ATP. Ele tem 3 formas. Ele tem difusão simples, difusão facilitada e osmose. Ocorre sem gasto de energia, como eu falei. Difusão simples. Vai passar o soluto, ou seja, substância, pela bicamada de fosfolipídio. E sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tranquilo aí? Sem gasto de energia. Vai passar pela essa bicamada e sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. Vamos botar que aqui tem uma grande quantidade de oxigênio e aqui dentro da célula tem pouca quantidade de oxigênio. Então, esse soluto vai passar aqui de forma espontânea pela bicamada de fosfolipídio sem gasto de energia. Por quê? Porque aqui fora está mais concentrado do que aqui dentro. Então, isso seria a difusão simples. Difusão facilitada. Passa o soluto através da proteína integral. Ou seja, essa proteína aqui que vai de fora a fora da bicamada, chamada de proteína integral, vai passar o soluto sem gasto de energia e também do meio mais concentrado, hipertônico, para o meio menos concentrado, hipotônico. Tranquilo até aí? Essas proteínas também são chamadas de proteínas facilitadoras, por isso também é chamada de difusão facilitada. E a osmose se caracteriza pelo transporte de H2O, de solvente. Ou seja, difusão simples e difusão facilitada se refere a transporte de soluto, enquanto a osmose, que também é um transporte passivo, é apenas o transporte de água. Ele vai ocorrer pelo contrário agora, do meio hipotônico, ou seja, do menos concentrado, no caso, exemplo aqui dentro da célula, para o meio hipertônico, para fora da célula. Isso vai ocorrer por meio de uma membrana semipermeável, que vai deixar passar apenas o solvente e não vai deixar passar soluto. Por isso que a osmose é restrita apenas a transporte de água, no caso do solvente. Tranquilo até aí? Deixa eu apagar aqui. Então, transporte passivo não tem gasto de energia,